Para melhorar a saúde e bem-estar de hoje, nós estamos aqui na Clínica Infantile com a doutora Maria Beatriz, pediatra, e nós vamos falar sobre a importância dos cuidados com os recém-nascidos, com as crianças, o que os pais devem ficar sempre atentos e também sobre vacinação, que é um tema extremamente importante e que nós não podemos deixar de falar. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu já gostaria de parabenizá-la, porque dia 27 foi o dia do pediatra, né? Sim. Então, parabéns pelo seu muito dia. Obrigada. E obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Então, doutora, eu queria que a gente começasse falando sobre a sua clínica, porque aqui em Avaré, clínicas especializadas como a sua, na área de pediatria e essa atenção toda à criança, a gente não tem nenhuma. Sim. Então, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a clínica, sobre as especialidades que vocês têm aqui. Com certeza. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui no nosso espaço. E a clínica sempre foi um sonho. Então, desde pequenininha eu idealizava em ser médica de criança e eu amo criança, eu tenho uma conexão muito grande com elas. Fiquei um tempo fora de Avaré e precisei retornar 6 anos atrás, onde comecei a procurar empregos e tudo mais, abri um consultório pequeno, antes era perto da associação, e 1 ano e pouquinho depois veio a idealização da clínica. Então surgiu a oportunidade e eu falei assim, a Avaré merece um espaço multidisciplinar que já acolhe todas as especialidades, né? Então hoje a Clínica Infantile, ela tem vários especialistas. Então eu atuo na área de pediatria geral, eu sou pós-graduada em alergia e imunologia pediátrica e também em gastropediatria. Aqui eu faço testes de alergia, que são os prick-testes. A gente tem o meu marido, o enfermeiro Guilherme, que atua na sala de vacinação, é o responsável técnico aqui da clínica. Temos também 2 profissionais que eu sou apaixonada no trabalho delas, que é a Brenda e a Karina. Elas são psicólogas e elas trabalham todos os tipos de comportamento na criança. Transtorno de ansiedade, TDA, TDAH, autismo. Então elas são muito carismáticas, eu sou apaixonada no trabalho delas.
Então temos as duas psicólogas. Nós temos aqui também o Dr. Marcelo Caetano, ele é osteopata, ele é fisioterapeuta e aqui na clínica ele atua como osteopata pediátrico, faz um trabalho excepcional. Também a maioria dos bebês acaba indo para ele, precisa de uma avaliação, né, logo após o nascimento. Temos também a Lisandra. A Lisandra, ela é nutricionista infantil e faz também um trabalho incrível com crianças que têm um certo grau de seletividade alimentar. Como eu atendo bastante questões de crianças alérgicas, ela também trabalha nessa área de alergias alimentares. Temos aqui o Leandro. O Leandro, ele é musicoterapeuta. E ele atua com crianças autistas, então ele faz o trabalho da musicoterapia. Ele apresenta como se fosse uma musicalização, uma maneira de acalmar as crianças com os instrumentos, né? E temos também a doutora Júlia Saad. A doutora Júlia, ela é psiquiatra infantil e da adolescência, ela também está aqui com a gente. Então a gente tem uma equipe bem completa, né? E recentemente estamos com a nossa sala de vacinação da rede privada. Ótimo, depois nós já vamos falar sobre vacina. Doutora, quais são os exames que são importantes para o recém-nascido? Nós sabemos que ao longo dos anos, essa questão dos exames logo que o bebê nasce, eles são extremamente importantes para prevenção ou até para um diagnóstico precoce, né, de uma criança, de um bebê que venha a ter algum problema. Eu queria que você comentasse desses testes que são feitos com o recém-nascido. Perfeito. Beth, logo após o nascimento, o bebê ele passa pela avaliação médica, né? E já são solicitados, já são feitos, né, realizados pelo próprio pediatra assistente que fez o parto, os testes de triagem neonatal. Então, alguns são feitos pelo pediatra, outros por outros especialistas. Então, o bebê nasceu, logo após o nascimento, nas primeiras 24 ou 48 horas, já deve ser feito o exame do olhinho, o teste do olhinho, né? Então, no teste do olhinho, a gente descarta algumas doenças oftalmológicas, como retinoblastoma, catarata congênita, entre outras. O teste do coraçãozinho, que deve ser feito no bebê com 24 horas de vida, onde a gente descarta cardiopatias congênitas. Esse teste hoje a gente fica mais tranquilo porque nós temos uma triagem pré-natal bem feita, né? Então, durante a gestação, a mãe já faz os 2 morfológicos, já avalia bem o coraçãozinho do bebê, já tem hoje o eco fetal, que é um exame que a gente vê propriamente dito somente o coraçãozinho ali do bebê, e a gente tem especialistas que fazem aqui na nossa cidade hoje. Então a gente já tem mais segurança. Antes não, antes era somente do coraçãozinho. Depois que nascesse, né? E o teste do coraçãozinho, ele descarta cardiopatias congênitas graves, né? Que a criança pode evoluir grave nas primeiras 72 horas de vida. Então com 24 horas deve ser feito esse teste. A gente tem o teste da orelhinha, que deve ser feito antes da alta hospitalar. Então é feito pelo fonoaudiólogo. Aqui a gente já faz mesmo dentro da Santa Casa, dentro do hospital antes da alta. E tem também o teste da linguinha. O teste da linguinha ele é importante para avaliar o frênulo lingual, tá? Então geralmente esses testes eles são feitos antes da alta da mãe e do bebê da maternidade. E é importante ressaltar também o teste do pezinho, né? Exato. Então o teste do pezinho ele é importantíssimo. O teste do SUS, do Sistema Único, é e a gente tem hoje as opções das redes privadas, tá? Então qualquer laboratório faz, que a diferença é que o SUS ele cobre 5 doenças, que são as principais, e tem ampliados que pegam até 50 e poucas doenças. Olha, bastante, né? Então, Isso. Se a pessoa tem condições, vale a pena. Vale a pena. Até fazer esses exames em laboratório, porque é uma gama grande de doenças que vão prevenir ou vão fazer um diagnóstico precoce, né? Exatamente. E esse teste hoje, ele é feito, o ideal é fazer após a alta entre o 5º e 7º dia de vida. Então a gente já orienta as mães. Hoje aqui em Avaré a gente faz no Carisma, o SUS. As mães voltam até lá para coletar esse teste do pezinho.
ou se tem a opção do particular, elas vão em algum laboratório. E qualquer laboratório faz ou existe alguns laboratórios só? Você tem esse conhecimento? Eu não vou ter certeza se todos fazem, mas a maioria faz. Outra coisa que eu acho assim, extremamente importante, que a gente não pode deixar de falar, é sobre amamentação. Sim. Essa orientação para as mães, porque às vezes o bebê nasce, a mãe fala, ai, não tem apega, não tem... E a gente sabe que hoje em dia a gente tem que às vezes trabalhar um pouco o bebê, né? Para que ele seja amamentado, né? Para que a mãe consiga amamentar. E a importância da amamentação. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a amamentação. Sim. Primeiro que, assim, o leite materno é um alimento que nunca ninguém conseguiu reproduzir a formulação, né? Então é um alimento único e importantíssimo para o desenvolvimento do bebê. Eu gosto muito de insistir na amamentação e eu auxilio, todas as mães que estão me assistindo vão confirmar, porque durante a primeira consulta ou quando eu auxilio, assisto o parto dos bebês, eu já ajudo na amamentação. Na pega correta. A primeira, né? Isso, a primeira hora de vida. Então a gente já coloca o bebê no peito e já tenta uma amamentação ali, porque faz totalmente a diferença, Beth. Eu atendo muitos pacientes hoje da parte de alergia também. Então aquele bebê que chega para mim, um exemplo, a gente está numa época sazonal bem complicada, de doenças respiratórias. Então a criançada está com muita influenza, muita bronquiolite. A bronquiolite causada pelo sincicial respiratório é um vírus grave em criança abaixo de 2 anos. E aqueles bebês que chegam aqui para mim com um diagnóstico de bronquiolite, que estão em aleitamento materno exclusivo, eles evoluem de uma maneira, e aqueles que estão na fórmula, eles respondem de outra maneira. Então a gente vê que o leite materno ele tem um fator de proteção importantíssimo, tanto na parte respiratória, intestinal, então eu gosto muito de focar na amamentação. Hoje nós temos enfermeiras excelentes ali na Santa Casa, que auxiliam bastante a mãe logo após o nascimento, então elas vão até o quarto, ajudam a mãe a colocar o bebê corretamente, mas vale ao pediatra continuar assistindo essa amamentação durante as consultas de puericultura. Então todas as mães que chegam aqui comigo, a gente avalia o bebê, examina e no final da consulta eu sempre coloco no peito para avaliar a pega, se tá tudo certinho, porque muitas mães chegam aqui para mim até chorando e falam, nossa, eu não tô aguentando, chega a hora do mamar eu começo a chorar porque tá doendo, tá machucando. Então é o que eu falo para todas, amamentar não dói. É um momento único de afeto, de relação da mãe e do bebê. Sim. Então a gente precisa corrigir o que está errado ali, né? Então às vezes é o mínimo ajuste que a gente faz e a amamentação flui. Então graças a Deus, com orgulho eu falo que tem várias mães que estão em aleitamento materno exclusivo até hoje, graças à ajuda do médico assistente ali, que eu consegui auxiliar. E até a indicação continua ainda nos 6 primeiros meses de vida. Lógico, a gente sabe que tem mães que gostam de amamentar até 1 ano, sim, né, 1 ano e meio, mas até os 6 primeiros meses é fundamental. Quanto mais tempo o bebê mamar no peito, melhor, né? Os 6 primeiros meses de aleitamento materno, a mãe tem uma reserva maior de nutrientes. Então, até os 6 meses é aleitamento exclusivo, né? Então, seja leite materno ou fórmula. Então, a gente não oferece nada para o bebê nesses primeiros 6 meses de vida, a não ser a fórmula ou o leite materno, tá? E a fórmula só assim, se não tiver como mesmo, né? O aleitamento materno. Exatamente. Em alguma situação. Então, por exemplo, a gente tem algumas condições, né? Anatômicas. Uma mãe que chega aqui para mim com um bico invertido. Um bico muito grande, uma mama muito volumosa. Então o bebê, aquele bebê que nasce menorzinho, ele tem uma dificuldade de acoplar bem, né? Então ele nasce, ele não sabe mamar, ele vai aprender ao longo dos dias. Então às vezes tem essa dificuldade. A gente tenta auxiliar, mas nem sempre é favorável. Às vezes a gente acaba precisando complementar com uma fórmula, né? Mas o máximo que a gente conseguir tentar para manter um aleitamento materno exclusivo é o ideal. É fundamental. E na prática clínica, é que nem eu te falei, a gente vê muita diferença, tá? O bebê que tá só no peito e o bebê que tá no peito e fórmula ou só na fórmula. A resposta imunológica é diferente. É diferente.
E aí, quando começa a introdução dos alimentos, quais são as orientações para as mães que estão nos assistindo com relação à alimentação? Excelente pergunta. Porque com a medicina, com o passar do tempo, a medicina ela vai evoluindo, né? Sim. Então, antigamente a gente tinha alguns dados, a gente não tinha internet a nosso favor, então hoje as informações estão aí para todos. Antigamente iniciava a introdução alimentar com 3 meses de vida, 4 meses de vida, aquele bebê não está preparado para receber nenhum tipo de alimento sólido. E aí aconteciam os acidentes, né? Mas que ninguém chegava a ter conhecimento. A gente chama dos engasgos, as síndromes das mortes súbitas do lactente. Então reduziu muito esse número com a informação. Então a gente sabe que o bebê ele está pronto para comer com 6 após a avaliação médica. Então o bebê ele tem que ter os sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar. É importantíssimo isso, né? Isso. Então, para a gente falar que um bebê está pronto para começar a comer, ele precisa estar sentando sem apoio ou com um mínimo de apoio. Ele tem que levar objetos até a boca. Ele tem que ter o reflexo de protusão lingual ausente ou diminuído. Ele tem que demonstrar interesse pelos alimentos dos adultos. Então, são vários sinais que a gente avalia durante a consulta. E essa consulta eu sempre falo para a mãe, tem que ter os 6 meses. Os bebês prematuros, tem muito bebê prematuro aqui comigo, a gente faz a correção da idade. Então a gente corrige para a idade. Por exemplo, nasceu de 34 semanas, esse bebê está com 6 semanas nascido antes, né? Então a gente corrige para 40 semanas. E aí a introdução alimentar só deve ser feita na idade corrigida. Certo. Hoje a gente tem a Lisandra aqui, que nem eu comentei, que ela é nutricionista infantil e ela faz todas as orientações também de introdução alimentar. Com a mãe, ela explica o tempo de cozimento, modo de corte BLW, textura, como oferecer, os utensílios necessários. E essa orientação é super importante porque hoje em dia a gente vê, né, que a obesidade ela já é um saúde pública, é uma questão de saúde pública hoje em dia, né? Sim. Porque a gente vê muitas crianças obesas, talvez assim pela facilidade de uma alimentação de supermercado, com bolacha, com coisas doces demais. Então essas coisas eu acho que também são orientadas, né? Sim. Vocês, pediatras, já orientam a mãe para que... Sim, eu tenho até um folhetinho explicativo que eu coloco todas as orientações. Então não oferecer o sal no primeiro ano de vida, não oferecer sucos, não oferecer comida batida, líquida, já amassadinha ou em pedaços, 0 açúcar nos primeiros 2 anos ou mais. Mas a questão maior também é que nosso estilo de vida é outro, né? Então eu fiz 40 anos esse ano. Na minha época, a alimentação era mais saudável do que hoje. Então hoje tem muita química, tem muito aditivo em todos os alimentos, né? Por isso que está cada vez mais pessoas doentes. E a questão não é nem só obesidade, viu, Beth? Eu tenho pego aqui bastante crianças hipertensas. Olha, crianças. Crianças hipertensas. Por quê? Tá tudo correlacionado. Então aquela criança que hoje tem uso excessivo de tela, é televisão, é acesso a celular, né? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria ela já fala para ter uma restrição à tela por ser prejudicial, acima dos 2 anos, 1 horinha por dia, celular acima de 15. Então hoje você vê crianças pequenas com celular na mão. Então é tela, é televisão, é aquela hipnose causada pelos desenhos de hoje e a criança fica sedentária, ela não quer ir no sol, brincar de bicicleta, correr, jogar uma bola. E aí a alimentação acaba sendo uma compulsão frente às telas também. Né? A alimentação rápida é um problema, então os cereais, o açúcar, os salgadinhos e todo esse conjunto. E uma coisa que muitos não fazem na consulta de rotina é a avaliação da pressão arterial nas crianças. Então eu faço aqui, eu já fiz alguns diagnósticos. É porque não é muito comum, hoje em dia que está mais comum essas doenças que estão aparecendo em recém-nascido, em crianças mesmo, né? Sim. De várias idades. Pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro bloco e já nós voltamos com mais informações ainda extremamente importantes sobre a saúde do seu filho. Fiquem atentos.